Bem-vindo ao canal Voz Interior. No vídeo de hoje vamos falar sobre um tema que mexe com o coração e a alma de tantas pessoas. Chama gêmea. Por este motivo param de se falar. Se você já ouviu falar sobre chamas gêmeas, sabe que esse conceito vai muito além de um simples relacionamento amoroso. É uma conexão espiritual profunda, uma jornada de autoconhecimento e, muitas vezes, de desafios intensos que testam nossa resiliência emocional e espiritual. Mas por que tantas chamas gêmeas, que supostamente compartilham uma ligação tão única e poderosa, acabam se afastando? Por que param de se falar? Hoje, vamos mergulhar nesse mistério, explorar as razões por trás desse silêncio e entender o que isso significa para quem vive essa experiência. Primeiro, vamos contextualizar o que é uma chama gêmea. Diferente de almas gêmeas, que podem ser muitas ao longo da vida e geralmente trazem harmonia, as chamas gêmeas são consideradas duas metades de uma mesma energia, uma única alma dividida em dois corpos. Essa conexão é tão intensa que, quando se encontram, é como se um espelho fosse colocado diante de cada um. Tudo o que você ama em si mesmo, tudo o que você rejeita, todos os seus medos, inseguranças e potenciais são refletidos na outra pessoa. E é exatamente por isso que, apesar de todo o amor e da atração magnética, muitos desses relacionamentos enfrentam momentos de ruptura. Mas o que leva ao silêncio? Por que essas almas que parecem destinadas a estar juntas, muitas vezes param de se falar? A resposta está em um processo que chamamos de separação da chama gêmea. Esse é um estágio comum, quase inevitável na jornada dessas conexões. A separação não acontece por falta de amor, mas sim por excesso de intensidade. Quando duas chamas gêmeas se encontram, elas desencadeiam um despertar espiritual. Esse despertar pode ser lindo, mas também caótico. Imagine que, de repente, você é forçado a encarar todas as suas sombras, todos os traumas que você enterrou, todas as partes de si mesmo que você tentou ignorar. Nem todo mundo está pronto para isso. Um dos motivos mais comuns para que chamas gêmeas parem de se falar é o desequilíbrio energético. Frequentemente, uma das partes, chamada de corredor, sente medo dessa conexão avassaladora e foge, enquanto a outra, o caçador, busca desesperadamente manter o vínculo. O corredor pode se afastar porque a intensidade da relação ameaça sua zona de conforto, enquanto o caçador insiste porque sente que essa pessoa é essencial para sua existência. Esse jogo de empurra e puxa cria um ciclo exaustivo, e o silêncio surge como uma forma de ambos se protegerem emocionalmente. Outro fator importante é o propósito espiritual dessa união. Diferente do que muitos pensam, chamas gêmeas não estão destinadas apenas a viver um romance eterno. Elas entram na vida uma da outra para promover crescimento. Às vezes, esse crescimento exige distância. O silêncio, então, não é um fim, mas uma pausa necessária para que cada um trabalhe em si mesmo. Talvez um dos dois precise curar velhas feridas, abandonar crenças limitantes ou aprender a se amar plenamente antes de estar pronto para a união. O universo, dizem os espiritualistas, conspira para que as chamas gêmeas se reencontrem no momento certo, mas só quando ambos estiverem alinhados. E há também os desafios práticos. Nem toda chama gêmea vive em circunstâncias que permitem um relacionamento físico. Pode haver diferenças de idade, compromissos anteriores como casamentos ou filhos, ou até mesmo uma distância geográfica que torna o contato difícil. Nessas situações, o silêncio pode ser uma escolha dolorosa, mas necessária, para respeitar as realidades de cada um. Agora vamos explorar mais a fundo esse silêncio. O que ele significa para quem o vive? Para muitos, é um período de luto. Perder o contato com uma chama gêmea pode parecer como perder uma parte de si mesmo. Há relatos de pessoas que sentem um vazio inexplicável, como se algo essencial estivesse faltando. Mas, ao mesmo tempo, esse silêncio traz uma oportunidade. É um convite para olhar para dentro, para se reconectar com a própria essência
e entender que, embora a chama gêmea seja um reflexo, você já é completo por si só. Então, como dissemos, o silêncio entre chamas gêmeas não é um acidente. Ele faz parte de uma jornada maior, um caminho que muitos estudiosos espirituais dividem em etapas distintas. Vamos explorar essas etapas para entender melhor por que a comunicação pode chegar a um ponto de pausa. A primeira etapa é o encontro. Esse é o momento mágico, quase cinematográfico, em que as chamas gêmeas se cruzam pela primeira vez. Pode ser um olhar trocado em um café, uma conversa casual que parece carregar o peso de séculos, ou até um encontro virtual que desperta algo inexplicável. Há um reconhecimento imediato, mesmo que inconsciente, de que essa pessoa não é como as outras. Muitos descrevem essa experiência como um choque de alma, um instante em que o tempo para e o coração dispara. Depois do encontro, vem a fase de conexão ou crise. Aqui, a relação começa a se aprofundar, mas também a se complicar. A atração é inegável, mas as diferenças entre os dois começam a aparecer. Por exemplo, imagine Ana e Lucas, um casal fictício de chamas gêmeas. Ana é uma artista livre, guiada pela intuição, enquanto Lucas é um engenheiro metódico, preso a rotinas. Quando se conheceram, foi como se o universo tivesse conspirado para uni-los. Eles terminaram uma conversa de 3 horas, sem nem perceber o tempo passar. Mas com o passar das semanas, Ana começou a sentir que Lucas não entendia sua necessidade de liberdade, enquanto Lucas se frustrava com a aparente falta de direção dela. Essa polaridade é típica das chamas gêmeas. Elas são opostos que se complementam, mas esses opostos também geram atrito. Esse atrito leva à próxima etapa, a separação. É aqui que o silêncio entra em cena. No caso de Ana e Lucas, após meses de idas e vindas, Lucas decidiu se afastar. Ele disse que precisava de espaço para pensar, mas na verdade estava sobrecarregado pela intensidade dos sentimentos que Ana despertava nele. Ana, por outro lado, ficou devastada, mas com o tempo percebeu que também precisava desse espaço para se reconectar consigo mesma. Esse é um padrão clássico. Uma das chamas foge, e a outra, mesmo relutante, acaba aceitando a distância. O motivo? A conexão é tão poderosa que força ambos a crescerem, e esse crescimento muitas vezes exige solitude. Mas por que o silêncio é tão doloroso? Porque ele não é apenas físico, é energético. Quem já viveu isso sabe. Mesmo sem contato, a presença da chama gêmea continua ali, como um eco na alma. Você pode estar a milhares de quilômetros de distância, sem trocar uma palavra há anos, e ainda assim, sentir um vazio que não explica. É como se a outra metade da sua energia estivesse chamando, mesmo que em silêncio. Espiritualistas dizem que isso acontece porque as chamas gêmeas estão conectadas em um nível além do físico, em um plano que chamam de quinta dimensão. Nessa perspectiva, o silêncio no mundo material é apenas uma ilusão. No fundo, a comunicação nunca para, apenas muda de forma. Vamos trazer outro exemplo para ilustrar. Pense em Sofia e Rafael. Sofia era uma mulher confiante, mas com um histórico de abandonos que ela nunca superou totalmente. Rafael, por sua vez, carregava uma culpa antiga por decisões do passado. Quando se conheceram, foi como se o destino tivesse alinhado tudo. Eles compartilharam sonhos, terminaram as frases um do outro e sentiam uma paz que nunca haviam experimentado antes. Mas com o tempo, os gatilhos emocionais de Sofia começaram a aparecer. Cada vez que Rafael se afastava um pouco, ela revivia o medo de ser abandonada. Rafael, sentindo essa pressão, começou a se fechar, achando que não era bom o suficiente para ela. O resultado? Um dia, após uma discussão boba, Rafael simplesmente parou de responder às mensagens. O silêncio tomou conta, e ambos entraram em um período de introspecção forçada. Esse exemplo mostra outro motivo comum para o silêncio: os gatilhos emocionais. Chamas gêmeas são espelhos, lembra? Elas refletem não só o que há de melhor em você,
mas também o que há de mais difícil. Se você tem medo de rejeição, sua chama gêmea vai, sem querer, trazer esse medo à tona. Se você luta com autoestima, ela vai te confrontar com essa insegurança. E isso não é culpa de ninguém, é o propósito da conexão. Mas nem todos estão prontos para encarar esses espelhos de uma só vez. O silêncio, então, surge como uma proteção, um intervalo para que cada um processe suas sombras. Agora, avancemos para a próxima etapa, a rendição. Depois de um tempo separados, que pode ser semanas, meses ou até anos, as chamas gêmeas começam a aceitar que não podem forçar a união. É um momento de entrega ao fluxo do universo. Para Ana, isso significou focar em sua arte e aprender a encontrar alegria em si mesma, sem depender de Lucas. Para Sofia, foi buscar terapia e finalmente curar suas feridas de abandono. O silêncio, aqui, deixa de ser um peso e passa a ser um presente. É o espaço onde o verdadeiro crescimento acontece. E por fim, há a possibilidade da união. Nem todas as chamas gêmeas chegam a esse ponto nesta vida e tudo bem. O objetivo principal não é necessariamente viver um romance, mas sim evoluir espiritualmente. Mas, quando a união acontece, é porque ambos alcançaram um nível de equilíbrio interno. Lucas, por exemplo, pode voltar para Ana anos depois, mais seguro de si e pronto para abraçar a conexão sem medo. Sofia e Rafael podem se reencontrar por acaso e descobrir que, agora, estão em sintonia. O silêncio, nesse caso, foi o que pavimentou o caminho. Mas como lidar com esse silêncio enquanto ele dura? Aqui vai uma dica prática: foco no autocuidado. Medite, escreva em um diário, busque hobbies que te tragam paz. Entenda que o silêncio não é um castigo, mas uma etapa.